Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Lições de Amor, com o objetivo de gravar vídeos para o nosso estudo bíblico neotestamentário. Nós, por enquanto, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa intenção é continuar 2019 nesse estudo e, a seguir, adentrar nas epístolas paulinas. O vídeo de hoje, nós falaremos sobre Paulo e Barnabé dirigindo-se aos gentios, e esse trecho está no livro de Atos, capítulo 13, versículos 44 até 52. Como habitualmente nós fazemos, vamos ler o texto evangélico, utilizar também esse livro de Icaibaxu, Teovida e Atos dos Apóstolos, e a seguir fazer os nossos despretensiosos comentários. Paulo e Barnabé dirigem-se aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e, com blasfêmias, contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pós contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Então aqui nós estamos falando sobre a presença de Paulo de Tarso e Barnabé no Concílio de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, dirigindo-se primeiramente aos judeus. E depois do primeiro discurso de Paulo e da conversão de alguns circunstantes ao Evangelho do Cristo, muitos dos judeus fariseus mais arraigados às velhas tradições se encheram de inveja, conforme a narrativa de Lucas, e começaram a encetar uma perseguição. E buscaram entre os prosélitos, buscaram entre as mulheres de prestígio, que eram atentas às convenções políticas e sociais, buscaram dentro do próprio orgulho da raça uma forma de poder lançar o anátema em relação a Paulo e Barnabé. E Paulo, com toda a sua conhecida argúcia, intrepidez e destemor, fala que, embora o Cristo houver asseverado para ir primeiro ao povo de Israel, mas como o próprio povo de Israel não queria recebê-lo bem, estava expulsando simbolicamente da sua casa, Paulo e Barnabé decidem então sacudir o pó das sandálias. O Cristo também, no discurso aos seus discípulos, disse isso. Se entrardes numa cidade ou numa casa e não fordes bem recebidos, sai de lá, sacudindo o pó das vossas sandálias. Esse é um simbolismo para algo que os próprios judeus faziam, mas os judeus faziam num sentido arrogante e prepotente de não ter nem o pó daquela cidade mesquinha. Mas aqui os apóstolos faziam no sentido de não preservar nenhuma mágoa, de esquecer que estiveram ali, mas deixando o coração aberto e apiedando-se daquelas criaturas que houveram rejeitado a própria salvação, a própria vida eterna, como Paulo fala aqui no seu discurso. E aí é que eles se viram para os gentios, porque os gentios, embora não tivessem uma fé monoteísta, não tivessem conhecimento da lei de Moisés e não tivessem, portanto, esse conhecimento dos mandamentos de Deus, tinham o coração aberto para as sementes divinas e souberam escutar, se embevecer e se alegrar com o fato de que a mensagem divina os houvera alcançado. Isso é interessante, porque a mensagem divina ela é democrática. Ela alcança todo mundo que quer ouvir e que quer seguir os seus ensinamentos, né? Não há
pré-requisitos. E é interessante porque na leitura de Caiba Schutel, né, ele fala sobre essa esperança acendida, acesa no rosto desses gentios para essas sucessivas oportunidades e para saber que mesmo eles não tendo esta fé ou não vindo deste berço, né, do povo eleito, mas que mesmo assim Deus é de todos e não faz predileção de pessoas, como mais tarde Paulo soube escrever, né, na sua epístola aos Romanos. Então é isso, meus amigos. Assim eles foram, seguiram para Icônio e é no próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso. Um grande abraço, espero que tenha sido útil e até a próxima, se Jesus permitir.